Vinícius Monteiro, estudante da PUC-SP, e agora estarei apresentando o projeto extensionista desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos relacionado à matéria de métodos de projeto de controle clássico. De uma maneira para conseguir contribuir com a sociedade e o pessoal exterior, usando os conhecimentos obtidos durante esse último módulo, a gente chegou num tema que é a parte de automação hídrica autônoma para comunidades urbanas. Eu vou fazer aqui, durante essa apresentação, primeiro uma pequena descrição do produto, de exatamente o que é essa ideia, de como que a gente vai aplicar isso. Depois eu queria destacar os métodos e materiais, destacando passo a passo do desenvolvimento, desde a parte de como que a gente pega os conceitos teóricos aprendidos, aplicado nesse projeto, e depois como que a gente vai mover isso para a sociedade, e aí assim a gente vai finalizar essa apresentação. Então qual que é o problema? Uma coisa que é muito comum em comunidades carentes, pessoas com baixa renda, eles têm o costume de principalmente ter hortas comunitárias. Então são pessoas que vão lá, tem um terreno, uma terra lá, e eles vão lá pegando cada um sua comida e vão se ajudando. Mas por causa disso, por serem pessoas de baixa renda, elas não têm o costume de ter muito cuidado, como por exemplo grandes empresas têm. Né? Não existe todo esse controle que tem. Então a ideia da gente é, vamos fazer um sistema, né, usando todos os conhecimentos que a gente obteve de função de transferência, de como garantir a velocidade, a robustez do sistema, e a gente criar um produto de baixo custo, um produto interessante que consiga ajudar e auxiliar as pessoas. Então, por exemplo, a pessoa teve que fazer um bico e teve que ficar o resto da semana sem conseguir ter um cuidado adicional na horta, a gente tem esse sistema de controle que vai garantir que a horta continue ok e não tenha nenhum problema. Então, o problema principal é hortas comunitárias urbanas, dependendo do uso eficiente de água e de trabalho voluntário. E isso a gente vai tentar ajudar o máximo possível. Com isso vai ser destinado principalmente a comunidades carentes, associações de bairro, escolas públicas também, que é algo que é muito comum para ensinar as crianças, e até ONGs, né? Então, os nossos objetivos específicos que eu vou apresentar durante essa apresentação é definir qual é a função de transferência, né? Não vou entrar muito a fundo nessa parte de conceitos de engenharia que a gente vai, eu vou aqui apenas o básico, mostrando apenas como nós chegamos às especificações finais do produto, mas depois, a partir disso, a gente desenvolve a arquitetura e vou apresentar como que isso foi desenvolvido para a versão final. O primeiro passo para a gente fazer, antes de qualquer coisa, é garantir o baixo custo. Porque o nosso público-alvo, principalmente, é pessoas que não têm condições financeiras. Então precisa ser algo que seja bom para elas. Então, para um microcontrolador, para ser responsável por controlar o sistema, a gente vai pegar um microcontrolador extremamente básico, como um Arduino Uno, ou, dependendo se ele quer uma função que precisa de conectividade com Wi-Fi Bluetooth, a gente pode considerar um ESP32 também. Sensor de umidade, onde vamos usar sensores capacitivos de anticorrosão, que vai ser inserido dentro do solo das hortas, que vai ser responsável por medir a umidade do solo delas. Esse vai ser o nosso principal sensor do nosso sistema. Nosso rotulador vai ser uma válvula solenoide de meia polegada, que vai estar ligada diretamente à torneira perto do sistema, onde ele vai controlar se vai abrir ou não a torneira para fazer a irrigação na horta. E aí, claro, né? Então a gente fez o seguinte, a partir dos conhecimentos que a gente teve nesse módulo, a gente fez todo aquele processo a gente determinou o sensor, determinou o rotulador, fizemos a planta, e a gente foi lá e para a gente conseguir garantir um sistema, definimos essas primeiras especificações antes de fazer qualquer cálculo. Primeiro, a gente tem que considerar a área total que o nosso irrigador vai fazer é de 1,35 metros quadrados, uma lâmina de água de 0,007 metros ou 7 milímetros, que aí vai ter um total de uma vazão de 9,45 litros, que vai fazer a operação de irrigação da horta durante 8,1 minutos. Determinando esses parâmetros iniciais, aí sim a gente seguiu os cálculos. Ao seguir os cálculos, a gente foi lá, determinou a função de transferência, a gente determinou a planta, a gente fez tudo, mas principalmente até gostaria de destacar a gente garantir a robustez do sistema. Como assim a robustez do sistema? A gente tem que garantir, por exemplo, pode acontecer vários problemas durante o funcionamento do sistema, como por exemplo, ele pode abrir mais a torneira do que o normal e acabar alagando a horta.
tem que considerar que talvez a umidade do solo seja normal, porque choveu no dia anterior, o que não estava previsto. Então, a gente fez todos esses cálculos pensando nisso, e a partir disso, então, a gente conseguiu fazer um sistema extremamente robusto, sem overshoot, que é não alaga, proteção às raízes, garantindo que ele não tenha problemas, não tenha instabilidade durante todo o processo que o sensor lê e liga a torneira, e é claro, menor desperdício hídrico, né, também para garantir que a válvula só seja acionada quando realmente é necessário. Então, para um exemplo prático, né, de como que esse sistema funciona, é algo bem simples. Então, ao momento que ele percebe que ele sente que ele faz a leitura da umidade do solo e percebe que precisa ligar a válvula, ele liga por 30 segundos aberta, para, mede de novo, se ainda não estiver, liga de novo e assim por diante até determinar o momento. Isso em um momento de até 8,1 minutos, como determinado anteriormente. Considerando, né, o nosso controlador, os nossos equipamentos que a gente decidiu, a gente primeiro fez o primeiro esboço, né? Então, por exemplo, as aulas que vão ser encarregadas de fazer a aula será aqui por cima, né? Então a gente até fez aqui um primeiro exemplo conceitual. Então a ideia primeira, inclusive, é colocar as mangueiras em cima para fazer a irrigação. Então, por exemplo, independente se é algo, por exemplo, uma muda de tomate ou algo extremamente pequeno como um alface, isso vai garantir que ele consegue ser adaptável. E aí até aqui, para melhorar um pouco a visão, coloquei aqui uma IA generativa para gerar uma imagem e dar uma melhor visão de como é o conceito do produto. Então praticamente é isso, a gente conseguiu mostrar. No nosso documento nós temos mais detalhados a parte técnica, o foco dessa apresentação é mais apresentar para você que acaba não entendendo esse mundo da engenharia, mas entende a necessidade do projeto e entende a necessidade de como isso pode ser vantajoso para o seu dia a dia. Então a gente conseguiu mostrar isso, eu acredito, e aí com isso a gente conseguiu apresentar uma viabilidade técnica que consegue garantir a robustez do sistema com um sistema funcional, que é uma concepção de produto que dá para ir para frente, caso decida continuar o desenvolvimento posteriormente, uma eficiência hídrica garantindo que esse processo que a gente chama, né, de liga-desliga funcione, não tenha gasto de água, e claro, tem impacto social, que é o mais importante que eu quero destacar novamente, que é essas pessoas precisam de algo que auxilie elas. Assim finalizo a apresentação. Muito obrigado por assistir o vídeo.